cara não teve o referencial de que é ser um bom pai, o que é ser um cara honesto, ser um cara trabalhador, ser um cara digno, e ele vai se espelhar em quem? Nos famosos, em jogador de futebol, em músico, em artista. Há lá uns caras com umas vidas puta fudida, prostituição, lascívia, promiscuidade, drogas, e o cara olha aquilo e ele fala, eu quero ser igual esse cara aí, eu quero ter a vida desse cara aí. Não teve o referencial de força, e isso é um problema muito grande aqui na sociedade, como eu já falei anteriormente. A falta do homem, a falta do pai. Olá, eu sou o professor Fernando e você está no canal Redenção e Legado. Nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre qual é o papel, qual a importância de um pai na vida de um filho e de uma filha, e também qual o tamanho do buraco que a carência paternal, a falta de um pai deixa no coração, na alma de um filho e de uma filha. Antes de começar essa aula aqui, eu gostaria de pedir para você que você se inscrevesse aqui no canal, que você ativasse as sinalizações para você receber novos vídeos quando eu postar, que você deixasse também a sua energia, o seu comentário aqui, principalmente se você entender a mensagem, se você conseguir se conectar com a intenção, com o que eu estou querendo que você entenda, com o que eu estou querendo que você preste atenção e olhe para a sua vida. O propósito da minha vida é levar consciência para você, levar luz muitas vezes na sua escuridão, principalmente se você passa ou está passando, passou pelos traumas, pelos sofrimentos que eu relato aqui. Antes de falar do papel do pai, eu queria comentar com vocês sobre a sociedade moderna. Você já parou para perceber que a falta de hábitos positivos, dificuldade de manter rotina, dificuldade de disciplina, o número de crime, abuso, tudo que a gente vê pessoas de mau caráter, pessoas que não conseguem mais cumprir, elas não cumprem as coisas que elas falam, elas não têm mais veracidade em nada, não são sinceras. Você percebeu como isso aumentou? Aumentou muito, assim. Hoje em dia é muito difícil você confiar em alguém, é muito difícil até você indicar alguém para fazer algum trabalho, porque as pessoas não têm mais comprometimento com nada. Você sabia que 90% das pessoas, principalmente dos homens que estão no sistema penitenciário hoje, são pessoas que sofreram de carência paternal? Você sabia que a presença paterna é o que basicamente faz, ou pelo menos deveria fazer, com que o filho ele aprenda sobre limites, ele aprenda sobre autoridade, ele aprenda sobre respeito, sobre força, sobre disciplina, sobre resiliência e sobre segurança, confiar em si mesmo. E esses basicamente são os efeitos colaterais. Pode ser que seja o seu efeito hoje, você olha para a sua vida e você não tem força para fazer as coisas, você acha que você não consegue realizar os seus sonhos, você acha que as coisas são muito difíceis. E esses são os efeitos colaterais de alguém que sofreu a carência, sentiu a falta do pai. Por quê? Qual que é o papel do pai? O papel do pai é treinar o filho. O papel do pai é colocar o filho em doses homeopáticas no sofrimento da vida. Não estou falando que um pai ele tem que ser o carrasco, ele tem que ser o duro, ele tem que ser o agressivo, o violento. Não, mas é o pai agindo por um exemplo. O filho olha para o pai e vê o pai fazendo as coisas, que vai colocar na mente inconsciente, subconsciente, que aquilo é a forma de ser um homem. A menina olha para um pai forte, um pai que executa as coisas, um pai que é assertivo. Inclusive isso vai influenciar em qual tipo de homem ela vai atrair para a vida dela. Eu trabalho com ansiedade, com depressão, vazio existencial, e quase 100% dos problemas com mulheres que passaram por relacionamentos tóxicos e abusivos são mulheres que não tiveram a presença paterna, mulheres que sofreram de carência paternal, ou seja, o filtro dela sobre o que é ser um homem se sujou. Não teve o referencial, e os homens também. Então o cara não teve o referencial de que é ser um bom pai, o que é ser um cara honesto, ser um cara trabalhador, ser um cara digno, e ele vai se espelhar em quem? Nos famosos, em jogador de futebol, em músico, em artista. Há lá uns caras com umas vidas puta fudida, prostituição, lascívia, promiscuidade, drogas, e o cara olha aquilo e ele fala, eu quero ser igual esse cara aí, eu quero ter a vida desse cara aí. Não teve o referencial de força, e isso é um problema muito grande aqui na sociedade, como eu já falei anteriormente. A falta do homem, a falta do pai, a falta da direção. Eu falo para todos os meus alunos que eu tenho, eu ensino isso num sentido meio que figurado, né? Para mim, a mãe é o arco, né? O amor, a base, a autoestima, o autocuidado. A mãe é o arco, não é o arco que atira a flecha, não é o arco que direciona.
O pai é o arqueiro e o filho é a flecha. Então a mãe dá a base do amor, o pai dá o direcionamento, o filho é a flecha. O pai é o cara que vai olhar para o filho e vai falar: isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, esse é o momento de respeitar, esse é o momento de calar, esse não é o caminho, meu filho. O pai não quer que você faça assim. Na Bíblia cristã não diz que ensina o seu filho no caminho e mesmo quando ele crescer ele não vai se desviar. O que é esse caminho? O caminho é o caminho da assertividade, é o caminho da postura, é o caminho da verdadeira masculinidade, que a gente não vê também, né? A mulherada que eu atendo aqui, elas falam: professor, não tem mais homem. Não tem mais homens, os homens isso, os homens aquilo. É uma realidade. Esses homens são filhos de mulheres separadas, não foram criados por outros homens, não sabem, não aprendeu o que é ser homem com outro homem. Muitas vezes a mãe criou sozinha, a avó, a tia criou. Aí homem criado por mulher, ele acaba saindo um pouco do polo dele. E se ele é criado por um homem, tem um pai supostamente presente, é um cara cheio de vício, é um cara cheio de comportamento negativo. É só vocês analisar as histórias aí, ó, sabe? Então o pai era alcoólatra, o pai era viciado, o pai era violento, o pai era ausente, o pai era um monte de coisa negativa e o referencial. E o cara aprendeu a ser homem com quem? Aí o cara não teve um pai presente, não teve, muitas vezes teve avô e foi abusado pelo avô, não teve um bom professor de arte marcial, não teve um bom professor na escola, não teve um referencial. E aí como é que ficou essa masculinidade? Como é que ficou essa ausência paterna? Qual o tamanho do buraco de alguém que foi criado sem um pai? Insegurança, basicamente. Cresce inseguro, cresce perdido na vida, cresce, não sabe se tem força para realizar as coisas, cresce medroso, com medo das coisas. Por quê? Onde é que estava o pai que botou em cima do muro e falou: filho, pode pular que o pai te pega? Pula aí, caiu, deixa eu ver se machucou. Não machucou? Levanta, filhão, vai de novo, você consegue. Vou mandar de bicicleta, vai lá, caiu, filho. Levanta, limpa o joelho, vai de novo, deixa eu ver. Machucou? E o que é isso aqui? É só uma machucadinha, você é forte, meu filho, vai lá. O pai é a afirmação. O pai é a presença que vai olhar para o filho e vai falar: você é forte, você é corajoso, você consegue. O pai tem orgulho de você, vamos filho, não desiste, eu sei que você pode. Essa energia do pai é uma energia para fora, uma energia de realização. A grande maioria das pessoas hoje teve pai fraco, frouxo e teve uma mãe desequilibrada, uma mãe ansiosa, uma mãe depressiva, uma mãe narcisista, uma mãe que muitas vezes teve que trabalhar fora para dar conta da casa, teve que ser mais forte que o pai. E aí o que acontece? O pai não ensinou a ser forte, a mãe não ensinou a ser sensível, não ensinou amor próprio, autoestima nem nada. Como é que fica essa criança? Como é que fica esse jovem? É só você olhar para a realidade hoje, é só você olhar para a sua própria vida. Quantos de nós sofremos de carência paternal? Quantos de nós tivemos mães desequilibradas? Quantos de nós fomos criados por outras pessoas, babás, creches, escolas, aprendemos coisas que não são positivas e hoje refletem na nossa vida, e hoje estão atrapalhando a nossa existência. A gente não aprendeu a ser corajoso, a gente não aprendeu a ser seguro de si mesmo, a gente não aprendeu a se valorizar, gostar de nós mesmos. Isso é um buraco, tá? Então, esse efeito colateral da ausência paternal que eu falei para vocês aí é o que vem aprisionando as pessoas hoje em ansiedade, depressão. Muitas vezes quer ter as coisas para mostrar para os outros porque dentro dela existe um buraco. Cadê o meu pai? Quem foi o meu pai? Cadê aquele cara que me ensinou a ser forte, me ensinou a ser resiliente, me ensinou a ter valores e princípios, me ensinou a ter um código de conduta, me educou pelo exemplo. Não era aquele cara que falava: você tem que estudar, mas você nunca viu o cara estudar, você tem que cuidar da tua saúde, o cara fumando cigarro numa mão, cerveja na outra, e o máximo de esporte que ele chegava perto era te levar em time de futebol, em torcida de futebol, que ainda era só gente drogada, e aí a pessoa ama mais o time do futebol do que a própria vida dela. Então entendam que essa é uma realidade. A carência paternal, a falta de pai, a falta de um referencial masculino é o que mais contribuiu para destruir a sociedade. A engenharia social sabe disso. Não é à toa que fizeram e fazem tudo para baixar a testosterona do homem. O homem com a testosterona baixa, ele praticamente não é homem mais, ele começa a agir e ter comportamentos que são diferentes da masculinidade. O homem de verdade, ele é o quê? Ele é assertivo. Às vezes eu respondo as pessoas no meu Instagram, no TikTok e outros lugares, eu respondo as pessoas, eu falo com as pessoas, eu falo 2, 3 palavras: nossa, você é muito grosso, você não sabe receber críticas, meu Deus, que absurdo, que grosso, que escroto, não sei o quê. Eu estou sendo reto e assertivo. Eu estou sendo masculino, eu não estou sendo tóxico. As pessoas perderam a capacidade de conversar e de aceitar que um homem é desse jeito. Eu falo reto, eu falo com sentido direto, eu não faço joguinhos, eu não fico dando voltas, eu não fico fazendo floreios para falar a minha opinião e as coisas que eu penso, mas
pela falta da testosterona, a engenharia social que enfraqueceu o homem, desvirtuou a mulher, tirou tudo dos seus lugares. Hoje, você ser homem é tóxico. E veja bem que eu não estou falando dessas merdas que acontecem, inclusive em sistemas religiosos de patriarcado e essas merdas e legem merdas e essas bostas aí não, tá? Eu estou falando de masculinidade de verdade. Um homem de verdade, ele respeita a mulher. Ele quer honrar a mulher, ele quer servir a mulher. Quem abusa de mulher é esses debiloides que acham que são melhores do que a mulher só porque nasceram com pênis no meio das pernas. Eu não sou esse idiota, tá? Eu sou, inclusive, eu sou masculino e feminista ao mesmo tempo. Eu acho que a mulher é um ser maravilhoso e tem que ser respeitado. Ao passo que o feminismo é outra coisa extremamente idiota também, de achar que a mulher não precisa do homem. Isso é ridículo. Se o homem não precisasse da mulher e a mulher não precisasse do homem, por que Deus fez as coisas assim? Então a gente poderia nascer de uma planta, de um chinelo, de um carro. Não precisa de um homem, precisa de uma mulher. Biologia básica, relação sexual, para que você venha aqui nessa existência. Então, os extremismos, eu vou fazer um vídeo só sobre polarização e extremismo aqui, tá? O homem, ele deve ser forte e a mulher deve ser sensível. O homem precisa da mulher precisa do homem. Mas voltando ao começo do vídeo, como o homem é fraco e faltou o homem, a engenharia social, os donos do mundo tiraram do homem a masculinidade, a mulher teve que ser forte também para dar conta de todas as coisas e ela perdeu o seu polo de sensibilidade. Então nós temos o que a gente tem hoje. Nós homens sem um referencial masculino, as nossas mães desconfiguradas, muitas vezes as nossas mães ausentes também, muitas crianças sendo criadas pelos avós e pelos avós, né? E eis a desgraça da sociedade, enfraquece o homem, desvirtua a mulher, polui a cabeça das crianças e dos jovens, pronto, destruímos o mundo assim, ó, facinho, tá? Então, gostaria que você olhasse para a sua vida, quem foi o seu pai, quem foi o seu avô, qual foi o impacto que isso teve na sua vida, qual foi o impacto negativo, qual foi o buraco que deixou em você a falta, ou mesmo se o seu pai era um cara alcoólatra, se o seu pai era um cara violento, também saber a história do seu pai, sabe o que o seu pai passou. Isso aí não é de agora. Claro que a nossa sociedade hoje é onde está culminando tudo isso, né? Já faz algumas gerações que isso vem acontecendo, não é de agora. Claro que agora ficou mais crônico por causa do advento da tecnologia, né? Então, a quantidade de pai hoje que está contaminado por tudo isso é muito grande. Hoje é difícil tu encontrar um homem que é um homem de verdade, que é um pai de verdade. É uma minoria muito grande. A grande maioria hoje são filhos de pai. Às vezes o pai é presente, mas o pai é ausente, né? É só tu assistir aquela série Adolescência que você vai ver. O cara estava em casa, ele perdeu o filho dele pro quarto, perdeu o filho pro telefone, pro computador, pros jogos, nem sabia que o filho dele estava tão mal e aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Então não é uma coisa fácil você ser um bom pai. Assim como não é fácil também você ser um homem de verdade, e não deve ser fácil também você ser uma mulher de verdade nos dias de hoje. Não é fácil mesmo não, é difícil. Mas e aí, que tipo de vida a gente vai levar? Que tipo de vida você quer viver? Você quer viver uma vida fugindo da realidade? Você quer viver uma vida perpetuando os padrões? O seu pai foi um péssimo homem, você hoje é um péssimo homem, ou não? Você vai ficar contando essa história, meu pai me abandonou, meu pai me abandonou, meu pai me abandonou. Cara, pega a tua história e transforma na tua força. Você não teve um bom pai? Se torna um bom pai. O seu pai foi um péssimo exemplar masculino? Seja você um ótimo exemplar masculino. Você, minha irmã, sofreu de carência paternal, você foi abandonado, você foi abusado. Eu entendo que é difícil para você, eu entendo que é complicado para você, mas pega a tua energia de volta. Não é todo homem que é igual, cara. Não é toda mulher que tem que deixar de ser sensível porque o mundo hoje é insensível. Isso é um absurdo. Eu bato na tecla de que nós devemos voltar às nossas origens. Volte a ser um homem de verdade, volte a ser uma mulher de verdade, seja uma pessoa de valor, seja um ótimo pai, seja um ótimo filho, faça as coisas diferentes. Quando todo mundo estiver indo para um lado, indo para uma tendência, saiba que a manada está errado, esse lugar não é o certo, não é religião que vai salvar você, não é partido político que vai salvar você, é tua consciência. Então expanda a tua consciência nesse ponto. O autoconhecimento, ele é necessário para você fazer qualquer mudança na sua vida, tá? Então o autoconhecimento é o que? É você reconhecer, pô, realmente, cara, sofri de carência paternal, sofri de abandono, sofri de rejeição, meu pai não era um bom exemplo para mim, ok, fechou. Agora pega isso aí
essa dor, esse sofrimento, essas feridas que eu falei para você, insegurança, baixa autoestima, medo da vida, não confiar em você mesmo, não achar que você é capaz de realizar os seus sonhos, pega todos esses efeitos colaterais e joga na fogueira da realização, na fogueira do desenvolvimento pessoal. Não, cara, é minha vida, eu vou mudar isso aqui, eu vou mudar esse jogo, eu vou ter uma família, eu vou ser um homem de valor, e começa a caminhar, enfrenta essa luta, enfrenta essa jornada de quebrar o padrão. Às vezes o teu pai teve um péssimo pai, que teve um péssimo pai, e isso já vem de gerações já de abusos e de faltas e de sofrimentos, caiu no teu colo. Eu também, quem sabe, se eu não tivesse ficado doente, não tivesse tido síndrome do pânico e depressão, eu não teria quebrado todo esse ciclo. Então muitas vezes esse sofrimento ele vem para te despertar. Caiu no meu colo, eu vou mudar o jogo. Não é à toa que você está assistindo o meu vídeo falando aqui. Eu peço que você deixe o seu comentário aqui, deixe a sua energia se você está gostando dos conteúdos aqui, se você está sentindo que isso aqui é um lugar de verdade. Isso aqui não é um videozinho com imagens de inteligência artificial e nem com legendas mirabolantes para que você fique preso aqui, não. Aqui é a verdade sendo dita na tua cara, é meu coração, é meu sangue, é minha vida falando para você que você pode mudar, você pode ter uma vida diferente, você pode viver uma vida mais coerente, tá? Então, autoconhecimento, entender quais são as suas feridas, entender quais são os seus medos, entender quais são as lacunas, os buracos, que tudo isso que a tua vida te deixou. E desenvolvimento pessoal. Leva para a tua vida o que você quer, onde é que você está agora, quais são os seus sonhos, o que você precisa fazer, o que você precisa melhorar, é a sua saúde física, é a sua saúde emocional, é a sua conexão espiritual, o que você quer realizar. E aí sim você começa a pegar toda essa energia e transformar em alguma coisa positiva na sua vida. O maior objetivo da paternidade, na minha opinião, Deus fez para quê? Para que o pai fosse pai, professor, treinador e guia do seu filho. Lembra que eu falei que é o pai que solta a flecha? Então o pai é aquele cara que deveria treinar o seu filho. O pai é o referencial. O pai é aquele que o menino vai olhar e vai falar assim, cara, eu quero ser igual ao meu pai. Cara, olha só meu pai como ele é foda, olha meu pai fazendo exercício, olha meu pai estudando, olha meu pai tratando a minha mãe tratando a mulher, olha meu pai ajudando as pessoas, olha meu pai sendo feliz, olha meu pai olhando, tendo momentos na natureza, olha meu pai fazendo comida, meu pai dançando, meu pai brincando. Quantos de nós tivemos isso, meus irmãos e irmãs? Quantos? Meus filhos e filhas, eu chamo vocês de filhos e filhas. Pouquíssimos de nós, eu sou de uma geração que a gente viu nosso pai brigando, era sempre briga, um falando mal do outro, escassez, falta, reclamando, murmurando. Isso aí deixou marcas profundas na gente. Então o pai é o cara que ele tem que ser o exemplo, o pai é o cara que tem que ser o cara que se dedica aos filhos, mesmo se trabalha fora, que tem tempo de qualidade com o filho, pega na mão, leva para fazer as coisas, olha no olho, conversa, explica a sua história para o seu filho. É o cara que dá vida pelo filho. Dá vida pela mulher, mas dá vida pelos filhos também. Então o pai é o cara que, ao mesmo tempo que ele é forte, ele busca ser sensível também. Porque se você quiser educar o seu filho só na base da força, você vai afastar o seu filho de você. O pai educa o coração do filho e da filha. O pai educa a alma do filho e da filha. Por isso que, como diz, né? Que eu já citei aqui, quando crescer ele nunca vai se esquecer de quem foi o pai e quem foi a mãe. Igual você nunca se esquece que te faltou isso. Você nunca se esquece que dia do pai, dia da mãe, festividades, você não estava lá com seu pai não estava lá para te dar um beijo, para dizer o quanto que ele te amava. Então o pai, ele é o cara que é forte, mas ele é o cara que ama também. Ele é o cara que faz carinho, ele é o cara que cuida, ele é o cara que leva no hospital, ele é o cara que dá remédio. Não é só a mãe, isso não é papel só da mãe, tá? Então, onde é que estava esse cara para treinar você, para testar você, para comemorar suas vitórias, para desafiar você, para te encorajar quando você estava com medo, para te ensinar coisas e você olhar e falar assim, pô, meu pai tá lá, meu pai ia nos meus treinos, meu pai me ajudava a estudar, cadê? Quem foi? Você viveu isso? Eu não vivi isso, não. Muito pouco, muito pouquíssimo demais. Eu voltei a ter relação com meu pai quando eu fiquei doente, depois dos meus 33 anos de idade. Até então tive um relacionamento péssimo com meu pai. Achava que meu pai não gostava de mim, era revoltado, usei droga, fiz um monte de merda. Quando eu recuperei o meu relacionamento com meu pai, eu passei a entender muita coisa. Entendi a história dele. Lembra que eu falei? Você conhece a história do teu pai? A história do meu pai foi sinistra, cara. O meu avô ele era português, veio pro Brasil quando era criança. Aí ele se casou com a primeira mulher dele, teve acho que 6 ou 7 filhos. E quando ele estava com 60 anos, a mulher dele morreu. E aí meu avô casou com a mãe do meu pai, com a minha avó, quando ela tinha 16 anos. Meu avô tinha 60 e pouco, casou com a minha avó com 16. Quando meu pai tinha 17 anos, o meu avô morreu, cara. E aí meu pai teve que assumir a minha avó, que era do lar, e mais
3 irmãos criança, cara. Com menos de 17 anos ele teve que começar a trabalhar para sustentar uma casa. Meu pai não teve tempo para amar, não teve tempo para ser sensível, não teve tempo para nada, teve que trabalhar para sustentar uma família. Então eu entendi que tudo que eu achava que não era amor, que eu achava que era briga, que eu achava que era obrigação, na realidade é que o meu pai, ele estava vivendo a vida e ele não sabia como agir diferente. Então, como eu falei para vocês, eu peguei isso aí, eu nunca ouvi "eu te amo, filho" da boca do meu pai. E hoje eu falo isso para os meus filhos a todo tempo. O pai ama você, mesmo quando eu brigo, chamo para brigar, olho no olho, brigo, quebro o pau, falo, cara, eu te amo, vem cá, me dá um abraço. Eu amo muito você, você é muito importante para mim. Eu mudei, quebrei o ciclo. Quebrei o ciclo. O meu filho nunca vai poder dizer que o pai dele não disse "eu te amo". Nunca vai poder dizer, meu pai nunca dormiu comigo na cama quando eu estava com medo. Nunca foi no hospital comigo quando eu passei mal. Isso nunca os meus filhos vão poder dizer. E se esse também foi a sua história, eu espero que você também mude isso, sabe? Não permita que isso seja a repetição de padrão. Eu já atendi muitas pessoas aqui, tipo, o cara tá com problema com o filho, o pai do cara gritava com ele, hoje ele tá gritando com o filho. O pai não brincava, hoje o cara não brinca. O pai não dava atenção, hoje o cara não dá também. O cara acha que comprando coisas, tablets, iPhones e computadores, ele tá sendo um bom pai. O quarto com ar-condicionado, televisão de plasma, e ficar comendo um monte de coisa gostosa, isso é ser um bom pai. Isso não é. Você tem que treinar o seu filho. Você tem que dificultar a vida do seu filho. Você tem que ser presente na vida do seu filho e da sua filha. Você tem que transmitir amor, aceitação, carinho para o seu filho e para sua filha. E isso é o mais importante, muito mais importante do que dinheiro. Dinheiro passa, eles nunca vão lembrar dessas coisas. Eles vão lembrar de quem foi você, qual foi a marca que você deixou neles, qual foi o que você eternizou no coração deles, a sua dedicação, o seu sorriso, as suas broncas, quando o seu pai queria que você aprendesse alguma coisa que ia ser importante na sua vida, porque você vai passar dificuldade na tua vida. Comigo é assim até hoje. Acontece essas coisas comigo, eu falo, era isso que meu pai queria me ensinar, cara. Era isso que ele queria dizer quando ele brigava, era isso aqui que ele queria, que eu fosse organizado, que eu fosse disciplinado, que eu tivesse hábitos positivos. Hoje eu sou um cara de 41 anos, a vida já está cobrando muita coisa errada que eu fiz. Então, espero que vocês entendam a minha mensagem aqui, que você entenda a parte da ferida, mas que você também entenda a parte da oportunidade que você tem de ressignificar toda essa parada, que você entenda que, independente do que aconteceu com você, e eu não estou sendo insensível, que você entenda que toda possibilidade de mudança só acontece na sua vida. Então, se você não teve um bom pai, um bom referencial masculino, seja você essa pessoa. Você, minha irmã, se você não teve um bom referencial masculino, cara, sinto muito por você, mas faça terapia. Não coloque todo homem na mesma caixa, não coloque, não generalize essas coisas, porque existem homens bons sim, existem oportunidades da gente mudar e ressignificar a nossa vida. Também quero dar um recado para vocês. Nessa sexta-feira, 9 horas da manhã, o professor vai abrir vagas para o aulão, princípios básicos para você se tornar um bom pai. Esse workshop, esse aulão, ele vai ter um preço irrisório, tá? Eu quero colocar a maior quantidade de homens lá possível para ensinar para vocês as coisas que eu aprendi sobre paternidade. Eu quero te ensinar isso, para que você comece a ser pai, professor e treinador do seu filho. Deixe sua energia aqui e eu espero que você viva uma vida buscando redenção e legado. Um grande abraço do professor.